Breve história da evolução do casamento. Sob o ponto de vista sociológico, o casamento é um fenômeno humano muito antigo que se formalizava sem qualquer acto solene. No direito romano distinguia-se o casamento do simples concubinato pela affectio maritalis, elemento subjetivo que evidenciava o propósito comum de convivência duradoura entre o homem e a mulher. Era, pois, um acto voluntário que começou com vontade dos dois e poderia terminar com um repúdio universal ou bilateral. É muito parecido com a figura da união de facto. Na Idade Média e com a influência do cristianismo, o casamento passou a ser encarado como um sacramento em que intervinha a vontade divina. O casamento revestia-se de forma canônica e era o ministro do culto que autorizava a celebração. Só a partir do Concílio de Trento do século XVI em que o sacerdote passou a intervir na sua celebração. Com a separação da Igreja, criou-se o advento do protestantismo e seu predomínio em alguns países europeus como a Inglaterra, retirou à Igreja o controle do casamento submetendo-o ao Estado. Foi só com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, que se passou a adoptar a concepção do casamento como um acto meramente civil, como um contrato, baseado na vontade dos nubentes e sem estar sujeito à intervenção obrigatória da Igreja, surgindo assim o casamento de natureza laica de competência dos representantes do Estado e independente do casamento religioso. Já em Portugal, o casamento civil só foi introduzido no Código Civil no século XIX com caráter meramente facultativo, mantendo-se em plena validade o casamento canônico. Foi só com a proclamação da República que o casamento civil tornou-se obrigatório e deixando-se assim de atribuir efeitos civis ao casamento católico. Com a celebração da Concordata entre Portugal e a Santa Sé foi reintroduzida a dualidade de formas de casamento em que vigorou até 1967. Hoje em dia em Angola reconhece-se unicamente o casamento civil, pois o Estado angolano é constitucionalmente um Estado laico. O casamento celebrado perante os órgãos do registro civil tem caráter obrigatório, art. 27 e 34, CF1. O artigo 20º define o casamento a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecerem uma plena comunhão de vida. Temos aqui vários elementos essenciais. O elemento subjetivo da voluntariedade por parte dos nubentes, homem e mulher. A necessidade da sua formalização, segundo a forma estabelecida na lei, que é o que distingue da união de facto. A finalidade legal do casamento, que é o estabelecimento da plena comunhão de vida.